sou Ângelo, professor de Biologia, e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a segunda lei de Mendel, tá? Genética. Bom, em primeiro lugar, para começar a falar da segunda lei de Mendel, você tem que saber a primeira lei de Mendel. Porém, rapidamente eu vou tocar em alguns fatos que levaram a Mendel concluir a primeira lei de Mendel. Para começar, o material biológico que ele usou para fazer os seus experimentos, porque foram experimentos práticos, tá? Não foram deduções puramente teóricas, foram práticas. Então, para começar, ele usou como material biológico, ou seja, material vivo, as plantas de ervilha. E isso ajudou muito as conclusões dos experimentos. Por quê? Porque a planta de ervilha é uma planta que tem vários componentes biológicos interessantes. Para começar, eu posso dizer que é uma planta que tem várias características, ou seja, existem vários grupos diferentes de plantas de ervilha. Por exemplo, a ervilha com característica de planta alta, a planta baixa. Existe a ervilha que dá a vagem lisa, a vagem ondulada. Existe a ervilha que a semente, que é o próprio grão de ervilha, é rugoso, o outro é liso. Existe também o fator da cor, a ervilha amarela, a ervilha verde. Tá? Então são vários fatores, uma riqueza de características que ele pôde observar. E um fato importante que o Mendel fez e que ajudou muito nas conclusões foi o fato dele usar como critério de observação uma característica de cada vez. Ele não observava várias características. Isso foi um ponto bom, um ponto que ajudou ele a ter mais certeza daquilo que ele observou e das conclusões que ele chegou. Bom, em final, eu posso dizer também que a ervilha é uma planta de fácil cultivo, tá? Ou seja, o manejo dele é muito fácil, é melhor do que lidar com um animal, né? É uma planta rústica, fácil de nascer, é uma planta que se desenvolve rapidamente, então ela tem um ciclo rápido. O outro fator importante, também eu posso destacar o fato da ervilha ser uma planta hermafrodita. Isso é bom, por quê? Porque, como vocês sabem, primeiro o Mendel fez um cruzamento de plantas puras, tá? Plantas puras. Depois ele fez um cruzamento das plantas que nasceram da primeira geração, entre elas. Então o fato dela ser hermafrodita significa que ela pode ter a autofecundação. E a autofecundação é bom, porque você pode isolar aquela planta de todas as outras e ela sozinha se autofecunda e assim se testa. Ou seja, ele testava a pureza de uma planta através de sua autofecundação, isoladamente, sem contato com outras plantas que tivessem em volta, tá? Não correr o risco, por exemplo, de uma polinização cruzada. Bom, isso tudo aconteceu na primeira lei. À medida que o Mendel ele começou a ter certeza de como funcionava a transmissão dos caracteres, dos fatores, como ele dizia, ele começou a pensar e observar várias características simultaneamente. Bom, essas várias características simultâneas, elas dão origem ao que a gente pode chamar de segunda lei, ou segunda lei de Mendel, tá? Por exemplo, durante a formação dos gametas, tá? Os fatores que causavam uma tal característica, eles se separavam, né? E se distribuíram, né? Aleatoriamente, ao acaso. Então essa é a ideia que saiu da primeira lei. Bom, o que acontece na segunda? Se você considerar que os fatores são independentes, tá? Então, se eles são independentes, então eles vão se distribuir também ao acaso, oferecendo uma ampla variedade de cruzamentos, uma diversidade de características por conta
da grandiosidade de combinações possíveis. Isso tudo vai ser possível observar na segunda lei de Mendel, tá? Então, na segunda lei de Mendel, eu lido com 2 caracteres juntos. Podem ser 3, tá? Então, aqui com 2, a primeira lei era uma lei que tratava de uma característica, né? Então, na segunda, 2 ou mais. Então, não precisa ser necessariamente 2. Podem ser 3, né? Na primeira, a gente chamava de monohibridismo, tá? Essa aqui a gente pode chamar de dihibridismo, de trihibridismo, de polihibridismo, enfim, tá? Então, nesse caso, nós vamos lidar com várias características simultaneamente. Então, para começar, vamos observar como começou a observação dele para deduzir a segunda lei. Observem só aqui. Ervilhas de semente amarelas e lisas. Observem. O primeiro teste que ele fez, a geração parental, já tinham 2 características ao mesmo tempo. Ou seja, ervilhas de sementes amarelas e lisas, tá? Puras, ok? Ele tinha que ter a certeza da pureza, tá? Porque a pureza garantia a ele que não existia uma interferência de uma outra planta. A planta tinha aquela característica há várias gerações, portanto ela era pura. Com ervilhas de semente verdes e rugosas. Então repara que agora a gente trabalha com 2 informações simultaneamente. Uma é amarela e lisa ao mesmo tempo e a outra é verde e rugosa ao mesmo tempo, tá? Deixando em seguida o F1 se autofecundar. Então as plantas da geração F1, que é a geração filial, a primeira geração do experimento, ela vai se autofecundar, uma característica importante dessa espécie de vegetal que é a ervilha, tá? Então, na verdade, ele repetiu o experimento da primeira lei. Então, geração parental, ervilhas amarelas lisas com verdes rugosas. O que aconteceu em F1? Aconteceu que 100% das plantas nasceram com sementes amarelas e lisas. Desapareceram completamente as plantas cujas sementes tinham a característica ou as características verdes e rugosas. Isso é um sinal de quê? De que as ervilhas com as características amarela e lisas são dominantes sobre as verdes rugosas, tá? Então aí desapareceu. Então aqui eu tenho aqui, ó, um desenho que representa justamente isso. Você está vendo aqui, ó, uma ervilha, ela é amarela e lisa, essa é verde e rugosa. Então, usando uma regrinha básica de genética, para dar nome ao gene, o que você faz? Você usa a letra inicial da característica recessiva. Então você vai colocar V de verde, porque o verde é o recessivo, e R de rugoso, porque rugoso é o recessivo. Então toda vez que aparecer a característica que você souber que é recessiva, é ela que vai batizar o nome do gene, que vai dar o nome ao gene, que vai ser a letra que representa o genótipo, tá? Bom, para começar, você deve estar observando que as letras são iguais, porém a forma é diferente. A letra maiúscula significa dominância, a letra minúscula significa recessividade, tá? Então aqui, ó, vamos usar Vzão e Vzão, Rzão é Rzão, para dizer que ela é amarela e lisa, tá? Quando aparece com a letra maiúscula. Como Mendel sabia e ele cruzou plantas puras, então a gente coloca 4 letras iguais. Vzão, Vzão, ela é pura para a cor e ela é pura para a textura da casca. Ela é pura para ser amarela e pura para ser lisa. Da mesma forma, o recessivo. Todo recessivo é puro. Portanto, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Legal?
Agora, o que acontece? Quando acontece a reprodução sexuada, que é onde a genética mendeliana trabalha, o que vai acontecer? Antes de acontecer o cruzamento, os indivíduos adultos eles têm que produzir gametas, tá? Gametas, como óvulo, espermatozoide, né? Oosfera no caso de planta, né? Anterozoide no caso de planta, enfim, de uma forma ou de outra vai ter um gameta, que é uma célula reprodutora. Na hora de formar o gameta, o que vale é o processo que a gente conhece como meiose, tá? Então a meiose, que é gamética, ela reduz à metade o número de genes. Por quê? Porque se a reprodução é sexuada, a outra metade vai vir do outro indivíduo. Então cada gameta vai ter 50% dos genes, tá? De uma célula comum. Então o que vai acontecer? Nós vamos usar um gene apenas de cada característica. Então aqui é Vzão, vai só um V. Aqui é Rzão, vai só um Rzão. Aqui é Vzinho, vai só um Rzinho. Só um Vzinho. Rzinho, só um Rzinho. Então, olha, você pega uma letra de cada característica e passa ela para os gametas, tá? Agora o gameta vai fecundar um ao outro e aí vai formar o quê? O novo indivíduo, que é F1. Repara, o que foi feito aqui? O embaralhamento das letrinhas. Então, os genes se embaralharam e formaram seus pares certos, tá? V com V, R com R. Então ficou o Vzão com Vzinho, tá aqui, o Rzão com Rzinho, tá aqui. Como todos eles têm pelo menos um Vzão e um Rzão, então eles são amarelos e lisos, tá? As ervilhas amarelas e lisas, portanto, 100% amarelas e lisas, tá? Foi isso que aconteceu. Aí o que acontece? O Mendel pensava, já sabia que essas amarelas e lisas não eram mais puras, porque houve a interferência do genótipo da verde rugosa. Bastava agora confirmar. Como confirmar? Fazendo o cruzamento F2. O cruzamento F2 é você pegar essas plantas que deram essas ervilhas aqui e promover a sua autofecundação. Vê, já apareceu aí uma vantagem de ser uma planta capaz de se autofecundar. Então vai aparecer aqui 100% de amarelas e lisas, mas elas não são puras. Portanto, basta que você deixe elas em separado e elas vão se autofecundar, e desta autofecundação vai surgir uma nova F2, tá? Uma nova geração com características diversas. Então, o que o Mendel fez de uma forma geral foi isso. Olha, para começar, ele tinha a amarela lisa pura. Aí ele pegou a verde rugosa pura, tá? Essa é a geração parental, lá no começo, tá? O que aconteceu? Misturando esta com esta, nasceu a F1. Todas eram amarelas e lisas, todas. Então é o que a gente já viu na imagem anterior. Aí o que ele fez? Ele pegou esta planta ou estas plantas e promoveu a autofecundação. Olha que legal. O fato de ter a autofecundação significa que essa planta pode ficar isolada, sem interferência de nenhuma outra, e vai acontecer o quê? Ela vai se autofecundar. Então ela vai trocar genes com ela mesma, a parte masculina com a parte feminina. E aí, pessoal, vai formar isso aqui, ó. Vai aparecer amarela lisa, vai aparecer amarela rugosa, vai aparecer verde lisa, vai aparecer verde rugosa. Ou seja, vai ter uma variedade tão grande de plantas. Por quê? Porque esta geração aqui, F1, não é mais pura. Ela é híbrida, como ele dizia, ou heterozigota, como nós dizemos nos dias de hoje. Tá legal? Então,
o F2 está aqui. Reaparecem as verdes rugosas, está vendo? E aparecem duas intermediárias aqui. Olha que legal. Aí, vamos fazer o seguinte. Professor, como é que eu resolvo essa situação? Como é que eu chego a esse tipo de situação? Vamos construir os gametas. Então, as plantas de F1, elas eram todas heterozigotas para as duas características. Pensa bem, para as duas características. Para a cor, ela era amarela porque tinha o Vzão, mas era híbrida ou heterozigota porque tinha o Vzinho. Em relação à textura da casca, ela era lisa porque tinha o Rzão e ela tinha também heterozigose porque ela tinha o Rzinho de rugosa. Então ela era embaralhada nas 4 letras. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Como é que eu resolvo isso? Primeiro, eu tenho que achar os gametas. Não dá para fazer a segunda lei se você não fizer os gametas. Então vamos fazê-los. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma parte por vez. Você pega a primeira letra V e combina com a primeira letra R. O que vai dar? Vai dar Vzão e Rzão. Tá? Então, você faz uma espécie de operação distributiva. Tá? Então, aqui, ó, primeiro, Vzão com Rzão. Segundo, Vzão com Rzinho. Aparece aqui, Vzão com Rzinho. Ok, eu peguei o Vzão e combinei com Rzão e com Rzinho. Agora, eu vou pegar essa letrinha, que é o V minúsculo, e vou combinar, primeiro, com Rzão. Aí vai aparecer Vzinho, Rzão. Depois, eu vou pegar o mesmo Vzinho com Rzinho. E vai aparecer Vzinho, Rzinho. Então, pessoal, nós temos 4 gametas diferentes. Então, antes de fazer qualquer cruzamento, faça os gametas fazendo uma distribuição entre V e R, combinando cada uma delas. Você chegou aqui nos 4 gametas possíveis. Agora, você vai fazer o seguinte, os possíveis cruzamentos. Aqui está. Então, você pegou, olha só, uma planta, imagine uma planta com esse genótipo heterozigoto para as duas características. Com outra planta heterozigótica para as duas características. O que você faz? Você acha os gametas, conforme eu fiz ali. Achou o gameta, o que você faz? Você pega os gametas e coloca aqui, ó. Certo? No lugar dos gametas na tabela. Então você distribui os gametas aqui e os gametas aqui. Como elas são capazes de se cruzar, se autofecundar, então, se achou o gameta de um, é o mesmo gameta do outro. Então aqui, ó, que eu coloquei aqui em rosinha, aqui, ó, eu coloquei aqui também em laranja. Então é o mesmo tipo de gameta, aqui e aqui, aqui e aqui, aqui e aqui. E agora o que eu faço? Na tabela eu venho aqui e combino, ó, Vzão com Vzão, Rzão com Rzão. Repara uma coisa, olha só, o primeiro quadrinho aqui vai aparecer uma combinação de planta pura dominante. E se você observar, lá no último vai aparecer uma combinação de puras recessivas. Sempre assim, nas duas extremidades. E nos outros? Nos outros vão aparecer as combinações intermediárias. Tá? Todas elas aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Vamos pegar essa do meio aqui, ó. Vzão com Vzão, Rzinho com Rzinho. Tá? Ok? Tá. Vamos pegar essa aqui do último, aqui, ó. Vzão com Vzinho, Rzão, Rzinho. Tá legal? Então, são todas essas combinações possíveis. Várias combinações. Então, aqui são as plantinhas que nasceram em F2. Para você enxergar melhor, eu acho legal fazer esse tipo de triângulo aqui, ó. Você pega, você traça um triângulo aqui e aqui. Depois junta as duas pontas. Fica um triângulo. Esse triângulo é só uma estratégia para a gente visualizar os dominantes. Quem é amarelo e liso, que são as duas características dominantes, são todos aqueles que estão passando na linha do triângulo. Repara bem,
toda hora que passa a linha do triângulo, olha aí, onde passa a linha do triângulo, você tem um Vzão e um Rzão, pelo menos. Tá? Não é a área do triângulo, tá? Então, esse meio aqui não vale, é só o perímetro do triângulo, só essa linha. Repara que aqui no meio do triângulo não vale, tanto é que essa aqui é o que? Vzão, Vzão, amarelo, Rzinho, Rzinho, rugoso. Então, ela é recessivo para o rugoso. Agora, todas essas que estão na linha do triângulo é uma estratégia para a gente enxergar. Então, seria o quê? Amarelo e liso. Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quanto tem no total? Né? 4 e 4, né? Então, aqui deu 4 e 4, 16. Então, você vai ter 9 de 16, ou 9/16 de amarelos lisos. Tá legal? Então, é isso, é assim que você faz para construir a tabelinha depois. Bom, e aí o que acontece? Analisando esta situação, a gente pode concluir alguma coisa antes do enunciado da segunda lei. Repare, a análise desse resultado mostra que a textura da semente não depende da cor que ela apresenta e vice-versa. Ou seja, a segunda lei demonstra para a gente que, você imaginar aqui é um cromossomo, aqui é outro cromossomo. É só para dizer para você que os genes, eles estão distribuídos nos cromossomos, tá? A distribuição dos cromossomos na segunda lei, ela é independente desde que os genes, tanto para cor amarela, por exemplo, ou para a textura, por exemplo, lisa, estejam em cromossomos diferentes, tá? Então, o gene da cor está num cromossomo, o gene da textura está em outro cromossomo. Então, na hora de fazer a meiose, o que vai acontecer? Eles têm liberdade para ir cada um para um lado de uma forma independente. Porque se o gene para a cor, né, estivesse no mesmo cromossomo que o gene para a textura ou vice-versa, por exemplo, se o R estivesse aqui, então o V e o R não seriam dependentes. Não seriam, independentes. Seriam dependentes. Então aí não valeria a segunda lei. Seria um caso de genes ligados ou linkage, tá bom? Então nesse caso, pessoal, tem uma diferença aqui. Por eles estarem em cromossomos separados, eles têm uma distribuição autônoma, independente, segregação independente de fatores, tá bom? Então, por conta disso, a gente chega ao enunciado da segunda lei de Mendel, ou seja, a conclusão do Mendel. Os genes para dois ou mais caracteres passam aos gametas de forma totalmente independente um do outro, tá? Formando tantas combinações gaméticas quanto possível, com igual probabilidade. A chance é igual para todos. Ok, pessoal? Deu para entender? Eu espero que sim, tá? Até uma próxima. Um abraço. Tchau.